Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha, nesta semana vamos falar sobre a produção de mel na nossa região. A nossa entrevista é com Newton Labs, ele que é presidente da ASPAR, associação que reúne os apicultores da região sudoeste do Paraná. Vamos falar sobre os desafios da produção de mel, o manejo e também algumas das perspectivas para esse tipo de atividade, que é vista como um hobby por muita gente, mas também tem aqueles que profissionalizaram toda a atividade. Você acompanha a nossa entrevista logo após o intervalo. Fique conosco. Venha para Francisco Beltrão, de 9 a 17 de março, no Parque de Exposições. Agronegócio, gastronomia, comércio, esportes e os melhores shows da atualidade. Luan Santana, Menos é Mais, Daniel, Ana Castela, Simone Mendes, Leonardo e Cleiton e Romário. Expobel 2024. Conecte seu mundo. Patrocinador Master Cressol. Realização ACEFB e Sociedade Rural. Apoio Prefeitura de Francisco Beltrão. Expobel. A Fubra sempre com você. Na Fubra você encontra tudo o que precisa para a sua casa, com preços e condições imperdíveis. Móveis, eletrodomésticos, som e imagem e muito mais. Na Fubra é fácil de chegar e estacionar. Telefone do WhatsApp 3905-1800. Trevo da Alvorada, saída para Cascavel. Vem pra A Fubra, sempre com você. Estamos dando início a mais um Associativismo e Cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão, um programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, associações, cooperativas e também de empresas e da iniciativa privada, não só aqui de Francisco Beltrão, mas de toda a região sudoeste do Paraná. E nesta semana vamos falar sobre apicultura. O nosso entrevistado é o seu Newton Labs, ele que é presidente da ASPAR, Associação dos Apicultores do Sudoeste do Paraná, uma entidade que reúne os criadores de abelha e de mel aqui da nossa região e que existe já há mais de 40 anos. Seu Newton, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria que inicialmente você falasse um pouco da associação, né? Como é que está estruturada hoje os serviços que são realizados. Em primeiro lugar, agradecer ao Leandro pela oportunidade que a gente tem de estar aqui e falar que a gente atualmente está representando a ASPAR, que é a Associação dos Apicultores do Sudoeste do Paraná, e da finalidade dela para a nossa sociedade, né? Uhum. Você fala muito em apicultura, e nas abelhas, mas a gente tem que fazer alguma coisa também para isso, né? E nós estamos com a associação já há 45 anos de existência, todo esse tempo dentro do Parque de Exposições, nós temos sede própria lá dentro e a gente está ali para ajudar, atender o pessoal que já faz muito tempo que trabalha, alguns bem antes do que eu cheguei lá, e tem muitos novos também chegando, né? Então a gente está aí para atender todo mundo e orientar aquilo que a gente for possível, que é da parte da gente, que nosso alcance, né? Bacana. Seu Newton, queria que você comentasse um pouco hoje, dá um panorama até para o nosso telespectador, né? Você falou que muito se comenta, né, da importância da preservação das abelhas. Dá um panorama para a gente de como que a atividade hoje ela está estruturada na nossa região, a apicultura, né? Tem muita gente que tem sim o seu ganho ou mesmo como um hobby, né, a apicultura? Na verdade, na nossa região, são poucos os apicultores que vivem da atividade apícola. São poucos mesmos, né? A grande maioria é um hobby. E muitos desses dentro da agricultura familiar. Então, eles têm lá suas 10, 15 colmeias, alguns um pouco mais. E não é uma atividade que traga uma renda principal. É uma renda extra que eles estão tendo dentro da atividade. E para isso nós temos a associação que dá apoio, nós fornecemos
a cera, que é um dos produtos que é da abelha, é beneficiada ali na associação e é devolvida para eles. Orientação, promovendo cursos, reuniões e a discussão, porque o apicultor aprende mais, não é tanto em cursos, é o contato direto com os outros apicultores. Então ele vem na associação, vem bater um papo, vem conversar, trazer suas dúvidas, ver o que ele pode fazer para melhorar. E lá dentro nós estamos lá, não só eu, mas todos os outros apicultores também estão ali para ajudar, né? E é uma troca de informação. E essas trocas de informações são muito úteis dentro do ramo da apicultura, né? O cara está lá no campo, está trabalhando, surgiu uma dúvida, ele não sabe como vai fazer ou faz errado, não dá certo. Aí ele vem para a associação e vai trocar informação para saber o que ele tem que fazer para acertar. Porque ninguém consegue fazer 100%. A abelha é um inseto, um animal complicado que todo dia nos traz uma surpresa. Seu Nilton, eu queria que você comentasse justamente isso. A atividade ela tem muitas especificidades, né? Vamos dizer assim, cada produtor aí tem um jeito próprio de fazer, né, a sua produção. Tem os manuais que dizem, o caminho é mais ou menos por aqui, mas é como o senhor falou, tem muito disso, de a experiência de cada um que vai se complementando com a do outro e todo mundo vai tendo a oportunidade de crescer junto, né? Exatamente. Você veja bem, a apicultura não tem muito o que mudar. Nós temos que aplicar aquilo que nós já conhecemos há 30, 40 anos. Alguns equipamentos são melhorados, né? Com o tempo vai sendo melhorado, trazendo mais facilidade para o trabalho. Mas dentro da apicultura, os manejos são os mesmos de lá de trás. Mas eu tenho uma colmeia, uma caixa diferente dessa ou daquela. Mas as medidas são as mesmas há mais de 50 anos, as caixas são padrões e muita gente inventa ou tenta inventar, mas não adianta. A apicultura é uma coisa que vem de muitos e muitos anos. A tecnologia vem para ajudar. Nós temos também, nós temos que aplicar. O que falta é o apicultor se conscientizar que ele precisa fazer um bom manejo, deixar aquele tempo lá de trás que colocava a caixinha no mato, entrava um enxame de abelha e lá ele ia colher, né? Hoje não, é incentivado, porque a pessoa vai lá, faça um bom manejo, em cima disso ele vai ter uma produção maior, né? Tudo que você trabalhar e com carinho e aplicar o conhecimento que você tem e aplicar em cima da abelha, no caso da colmeia, com certeza você vai ter retorno. E aí que entra o trabalho da associação também para aproximar o pessoal e dar um suporte, né? Exatamente, aí é que entra a ASPAR, a associação, que vem trazer esse conhecimento. Nós temos encontros, nós temos seminários, inclusive regionais, tivemos o ano passado em Capanema, e temos também os seminários nacionais que têm sido realizados mais em Santa Catarina e que a gente tem participado há vários anos já direto nisso aí. Em cima disso você vai buscar esses conhecimentos e trazer e dividir com os nossos associados. E tem sido muito, muito importante. Muitos não participam porque têm suas atividades e não conseguem. Mas aquele que conseguir traz conhecimento e pode dividir com os demais. Legal. Tá aí o principal recado aí do seu Nilton Labs, ele que é presidente da ASPAR, a associação que reúne apicultores da região sudoeste do Paraná. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o nosso programa. Não saia daí. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos.
Rua Romeu Laro Bergman, 1018 Francisco Beltrão. Telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história, Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. Tudo bem com você? Eu sou Williams Costa da HS Consórcio Francisco Beltrão e quero te fazer um convite. Tira os teus sonhos do papel. Quer casa própria? Quer trocar de carro? Quer o carro novo? Nós temos as melhores opções através da meia parcela até contemplação, sem pagar juros. Nos faça uma visita na nossa nova sede, Rua Rio Grande do Sul, número 1000, Parque Nossa Senhora Aparecida, ou então entre no nosso site, hsconsórcio.com.br e faça uma simulação. Tenho certeza que nós temos os melhores planos em cartas de crédito para você. HS Consórcio não paga juro, somente a metade da parcela. Indústria Alumínios Belmar. 49 anos em Francisco Beltrão, produzindo qualidade em utensílios domésticos. Agora, loja da fábrica junto com Indústria Mais Atacado com novo endereço. Rua Vicente Setembrino Palotim, 192, Padre Eurico. A Belmar convida todos os clientes de Beltrão e região a conhecer a nova loja da fábrica. Take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do separate my love from you. You came to set us. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo na tela da TV Beltrão e nesta semana estamos entrevistando o Newton Labs, ele que é presidente da Associação dos Apicultores do Sudoeste do Paraná, a entidade que representa, né, os criadores de abelha e de mel aqui da nossa região. Seu Newton, eu queria te pedir agora um pouco da tua trajetória pessoal, né, da tua ligação com a apicultura, como é que começou isso, como é que o senhor começou a se dedicar à atividade? Leandro, na verdade a minha função principal, há muitos e muitos anos, foi servidor público, né? E depois de aposentar eu passei definitivamente com isso. Mas eu já vim de família, que minha mãe já tinha esse dom de trabalhar com apicultura, passou-se os anos e depois eu voltei com esse interesse de voltar com a apicultura, que já faz mais de 30 anos, né? E nesse tempo a gente vai procurando informações e se especializando em algumas coisas para melhorar, né? E hoje a gente está com um número considerado de colmeia e estamos aí para trabalhar além do trabalho e da produção que a gente tem, juntamente com a Aspar, a gente tem as informações que nós já conversamos, né? Mas é uma coisa que a gente, como uma atividade, traz uma renda familiar também. E depois eu não trabalho, a gente não trabalha sozinho, o apicultor nunca trabalha sozinho. Eu tenho minha esposa que me acompanha no dia a dia, não fica para trás. O pessoal fica, mas a mulher participa e com muita força. Tá? E a gente tem que agradecer essas parcerias, né? Principalmente dentro da própria família, porque isso é muito importante. Quem vai querer trabalhar sozinho na apicultura vai ter muita dificuldade, né? Então, no caso, a gente tem atividade de campo, nós temos atividade mais dentro de casa, então a gente muitos anos trabalhou junto. Hoje nós meio que dividimos, então não dá para trabalhar os dois no mesmo tempo lá no campo e depois voltar e fazer aqui. É bastante sofrido. Então a gente está assim, um faz mais o campo e o outro faz mais a parte de beneficiamento. Entendi. E isso tem dado muito resultado para nós. Entendi. Seu Newton, eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão de manejo, né, os cuidados. Como é que... para mim, algo parece muito
estranho, muito alheio, né? Como é que você vai lidar lá com a abelha? Tem a questão dos cuidados que tem que ter. Enfim, dá um panorama aqui para a gente, para o nosso telespectador, como que é a relação, né, com os insetos, como que é todo o cuidado que precisa ter para você ter uma boa produção lá no final. E criar, né, com bem-estar também todos os animais. Exatamente. O que acontece, Leandro? Muitas vezes a gente vê reportagens, vê vídeos e tal, as pessoas facilitando demais. Eu sempre, quando posso, eu trago a informação da seguinte forma. A abelha não é um bicho de 7 cabeças, não, mas ele requer cuidados. E sempre que alguém for fazer alguma coisa, tome cuidado, porque em qualquer situação, até um gado, alguma coisa pode te atacar. E a abelha também faz isso. Então, sempre que for trabalhar na apicultura, for trabalhar com elas, procure se equipar, usar os equipamentos, os EPIs corretos, não facilitar, não colocar pessoas em risco, procurar ver aonde que tem pessoas. Esses cuidados são básicos e tem que ser cuidado, porque o mínimo causa um acidente. E os acidentes trazem uma imagem muito negativa da abelha, que não é tudo isso. Os acidentes são descuidos que as pessoas têm com elas próprias. Então, o manejo que a gente tem que fazer, você tem que passar o ano todo acompanhando as abelhas. Não é só visitar o apiário 1 ou 2 vezes por ano, ir lá colher o mel, ir lá e colocar uma sobrecaixa e depois buscar. Nós, na associação, ou mesmo na apicultura, consideramos isso como os verdadeiros ursos, aqueles que vão lá colher o mel. Não, o apicultor tem que ir pelo menos, se precisar abrir a colmeia 2 ou 3 vezes no mês, para fazer um bom manejo, acompanhar uma rainha, acompanhar o desenvolvimento, ele tem que fazer. Em épocas de produção, o espaço de movimentar ela é um pouco maior. Tem que deixar mais calmo. Mas o manejo é importante. Não pode pensar em ir lá uma vez ou 2 no ano e querer colher. Se você fizer isso, você não vai ter um resultado. Hoje a gente faz um manejo, vou falar por mim, no qual a gente tem acompanhado aí quase que mensal, inclusive na troca de rainhas, né? A gente tem visto que nossos apicultores não fazem isso. E eu, com a experiência que eu adquiri, procurando as informações e seguindo instruções, para você ter uma boa produção, você tem que trocar a rainha de 1 a 2 anos. Você vai lá, elimina aquela, ela vai fazer uma outra, ou você introduz uma rainha lá. A partir do momento que eu comecei a fazer isso aí, a minha produção, a minha média de produção por colmeia saltou muito bem, foi muito lá em cima. Sabe? Então, eu tinha uma produção aí de 15, 18, 20 quilos por colmeia. O ano de 2022, 2023, que é a safra em final do ano, em dezembro e janeiro, naquele período eu cheguei a 42 quilos por colmeia, com todo o manejo que a gente fez. Então, deu resultado. Tá? Tivemos o clima nos ajudando, tudo. Então, para você ter uma ideia, se você tem um trabalho em cima dela, ela te dá resultado. Tá? E se você não fizer isso, você vai ficar com aquela média lá embaixo. Não adianta eu ter 100, 200 ou 500 colmeias. Com 100 ou 200 eu posso colher mais do que aquele que tem 500. Basta você trabalhar com ela, na hora certa, fazer a troca da rainha certa, que você vai ter um resultado para frente. Você vai ter menos esforço físico, menos trabalho, com um resultado maior no final. O senhor falou aí da produtividade em termos de quantidade, né? Isso. Agora, em relação à qualidade, o que vai diferir, né, para ser um mel de procedência, um mel bom ou um mel diferenciado, né, como a gente vê algumas variedades, né, de algumas espécies, por exemplo, de flores? Veja bem, eu vou falar pela nossa região aqui. Nós temos algumas floradas específicas, né, que nós consideramos a nossa safra,
que começa o preparo lá em julho, agosto e setembro, e a nossa colheita é dezembro e janeiro, nesse espaço ali. Então nós temos basicamente a florada da uva Japão, do angico e do chamado rabo de bugio, que são 3 floradas muito fortes na região. Então tem várias floradas nativas também, que são importantes, mas essas são as nossas 3 básicas para fazer a nossa produção. E em cima disso a gente tem a qualidade. A qualidade vem do manejo dos cuidados do apicultor, né? Se ele não tiver um equipamento adequado, se ele não fizer um trabalho com higiene lá no campo, ele não vai ter um produto adequado no final. Tudo começa lá em cima da colmeia. A partir dali, ele já vai ter um produto de uma melhor qualidade. Tá? Então não adianta eu ter 100, 200, 300 ou 500 colmeias e não fizer um trabalho adequado, com qualidade, com higiene, com todos os cuidados necessários, desde o começo até o final que está lá dentro do pote para colocar na prateleira do mercado. Bacana. Apicultura, às vezes, as pessoas têm a impressão de que é simples, mas o processo é muitas vezes complexo, né, que exige dedicação, tempo, e aí, consequentemente, o resultado é esse, uma boa produtividade e com qualidade. Gente, nós vamos para mais um intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Fique conosco. Com os dias mais compridos, altas temperaturas, esse é o melhor momento para você começar o seu pomar, seja em pequena ou larga escala, seja em casa ou apartamento. E para isso, você pode contar com a Campo e Lavoura, a maior e mais completa agroveterinária da região. Aqui você encontra mudas frutíferas enxertadas de altíssima qualidade. Muitas delas já estão produzindo, encurtando o tempo até a colheita. E para facilitar a sua vida e aumentar a produção, nós temos uma linha completa para distribuição da água e sistemas de irrigação. Vem para Campo Lavoura você também! GNU Tecnologia Informática e Celulares, vendas e assistência técnica, reparos para celulares, computadores e notebooks, profissionalismo e segurança dos seus dados. Há mais de 20 anos em Francisco Beltrão, a solução completa para o seu computador e celular. Avenida General Osório, número 440, na Cango, em Francisco Beltrão, em frente à Cressol. Telefone 46-3055-1346. Você que está me assistindo, está com rinite alérgica, sinusite e tosse? Olha, um grande aliado, Naturite do Império Girassóis, é antialérgico, anti-inflamatório, não tem contraindicação, é um grande aliado para você e para a tua família de saúde e qualidade de vida. O que é rinite e sinusite? É a inflamação das mucosas nasais, tecido que reveste internamente o nariz, bochechas e acima dos olhos. Afinal, o que o Naturite te faz? Desinflama as suas vias nasais, elimina as dores de cabeça, elimina a irritação, melhora a respiração e elimina a secreção. Então, olha só, um grande aliado para você que tem rinite alérgica e sinusite. Então, conheça o Naturite do Império Girassóis, natural puro, não tem contraindicação. E eu convido você para fazer uma visita no Império Girassóis. Estamos localizados na Rua Antonina 223, telefone 3527-3211 e também 9900-3926. E também temos loja virtual, pode acessar imperiogirassóis.com.br. Felicidade, saúde e bem-estar. Império Girassóis, uma família cuidando da sua família. O associativismo e cooperativismo está de volta e nesta semana a nossa conversa é sobre apicultura. Estamos falando com o Newton Labs, ele que é presidente da ASPAR, a associação que reúne os apicultores do sudoeste do Paraná.
Seu Nilton, uma questão acho que bem importante para a gente abordar, né? Falamos já sobre manejo, sobre a atuação da associação, falar também sobre a produção aqui na nossa região, né? Especificamente nessa safra tem alguns fatores aí que influenciaram, né? Uma quebra significativa na produção de mel, né? O que aconteceu? Explica aqui para a gente, para o nosso telespectador. Veja só, nós dependemos muito do clima, nós estamos dentro digamos assim, do contexto da agricultura. Se a agricultura vai bem, a apicultura também vai. Nós tivemos esse ano um período onde que, desde outubro em diante até o final do ano, houve um período de muita chuva. Tá? O agricultor não conseguiu plantar a semente e automaticamente não conseguiu ter aquela grande produção. Regiões que tiveram seca também atrapalhou. E nós não é diferente, né? Nós tivemos justamente na nossa região específica, exatamente no momento da florada principal, nós tivemos um período de muita chuva. E a abelha depende também da chuva, mas também do sol, né? Que as árvores vão fornecer mais ou menos néctar, né? Então, não só na nossa região não houve produção, como a gente tem as informações e o conhecimento de que praticamente a região sul inteira não teve produção esse ano. De São Paulo para baixo, as informações que a gente tem é que não houve produção. Para você ter uma ideia, o ano passado nós tivemos aí uma média aí de 40 quilos por colmeia, e esse ano nós não chegamos a 5 quilos por colmeia. Então nós tivemos uma queda assim muito grande. Não houve, tem regiões que os apicultores não foram a campo colher, porque não adianta. Então você vai lá, colhe o que elas têm, você vai tirar o alimento para elas sobreviverem até o momento da primeira florada que tem, que é a florada de inverno, que normalmente se deixa para que elas tenham alimento suficiente para passar o período de inverno. Então muitos apicultores nem foram a campo, porque o período de chuva e tudo não deu condições de produção. Então a gente ficou nessa. O comércio tem sim, porque nós temos aí um período de preços muito baixos no mercado de exportação, e esse mercado, então essa produção acabou ficando em estoque, e graças a esse estoque nós temos hoje o mel que está nas prateleiras do mercado. E já há uns 3 anos que não tem exportação, problemas de mercado externo, e o preço foi lá embaixo. Então, nesses casos aqui, nós ficamos com o produto estocado, e graças a esse estoque vai se manter mais um período, agora talvez até o inverno, um pouco mais. Os nossos produtores regionais têm esse estoquezinho, mas não é muita coisa não. E nós estamos contando com a safra futura, senão vai faltar produto. Pois é, qual que é a expectativa para a safra que, vamos dizer, vai ser colhida agora no final desse ano? Vai depender do clima também? Exatamente. Se fala muito em Laninha e El Niño, né? No El Niño chove mais, teve esse problema que tivemos. Mas a gente acompanhando alguns programas, tem uma expectativa de ter um período de mais sol, mais para o final do ano, né? A gente não pode fazer previsões muito antecipadas, mas teve anos que teve essas previsões e deu certo, e que tem uma safra, não uma super safra, uma safra normal e boa para que os apicultores conseguiram seus estoques, né? E quanto aos preços, eu acredito que vai se manter os preços do jeito que está aí, né? Parece que está começando a melhorar os preços no mercado interno. No mercado externo, a gente não pode contar por mais uns 2 ou 3 anos. As previsões que a gente está ouvindo aí fora e acompanhando é que não tem previsão de exportação. Entendi. Os exportadores estão abarrotados de mel. Essa que é a verdade. Entendi. Para quem está nos acompanhando em casa, seu Nilton, como saber se o mel é bom ou não? Aquele mito do mel açucarar, porque é ruim, não existe? Não, veja só, a gente comenta que o mel açucarado não é bom. Não. Veja só, a situação do mel. A gente colhe ele em forma líquida.
Quando ele sai da colmeia, que normalmente ela está à base de 32 a 35 graus, que mantido dentro da colmeia, ela vai estar em estado líquido. Quando você colhe esse mel e armazena ele, que normalmente é colhido em final de ano, que é uma época quente e tal, quando você entra no período de inverno, automaticamente o mel colhido maduro, é aquele que é colhido em estado maduro, ele vai cristalizar. Ele vai cristalizar, é um mel perfeito, é aquele que é o mel colhido dentro da época certa. Ele cristalizou. Ah, mas o mel lá na prateleira do mercado está cristalizado, já venceu. Não. Ele pode estar em estado líquido porque ele foi descristalizado, usado um sistema ou de banho-maria ou uma forma parecida, elevado até uma temperatura de 50 graus, que ele volta ao estado líquido. Mas ele pode voltar a cristalizar novamente. Não é que ele venceu ou ele está impróprio para o consumo. Não. O mel, desde que ele for armazenado corretamente, mesmo cristalizado, não tem problema. Pode consumir sem problema. Pode, perfeitamente. Nós temos clientes que encomendam lá, eu quero mel cristalizado, que eu gosto mais daquele. O outro gosta mais de estado líquido. É o gosto de cada um, mas o mel cristalizado não é impróprio para consumo, não. Ele é um mel de boa qualidade, que cristalizou porque é a fase dele. Entrou no inverno, o mel vai cristalizar. Legal, tá aí o recado do Newton Labs. Ele é um especialista, né, em abelhas, seu Newton, quase. Nós temos uma boa trajetória aí, podemos trazer algumas informações, né? Legal. Dentro do contexto da apicultura. Falando na apicultura, meliponicultura é um outro pessoal que trabalha, então nós estamos mais dentro da apicultura. Legal. Para a gente finalizar, seu Newton, eu acho que deve ser algo que traz muita satisfação você lidar com uma atividade que você não agride o meio ambiente, né? Pelo contrário, você depende de um ecossistema saudável, né? Para você ter a tua produção. Você não sacrifica nenhum animal, nenhum inseto, né? Não precisa sacrificar nenhum animal e ainda você consegue obter um produto natural, de qualidade e que é saudável para o uso das pessoas. Eu queria que você falasse um pouco isso, sobre como que é a tua trajetória e como é que é estar nessa atividade, né? Veja bem, a gente lida bem no âmbito da natureza, né? A gente sabe que o agricultor precisa do espaço dele para plantar, ele tem a terrinha dele, muitas vezes numa pequena propriedade, e ele não pode deixar esse espaço todo virar em capoeira, mato, coisa assim. Ele tem que ter o espaço dele para plantar. Mas sempre sobra as beiras de rios, alguns espaços, algumas reservas que eles mesmos deixam, né? Então é nesses espaços que a gente vai aproveitar. E a gente tem uma paixão pela natureza também, né? Ou se puder deixar, a gente sempre vai comentando, né? Deixa lá, deixa que cria um espaço maior, deixar umas árvores específicas para que traga uma boa florada. E a gente sempre vai comentando com as pessoas, sempre respeitando que cada um tem seu espaço para trabalhar e produzir. Assim como nós queremos produzir o nosso mel, sem agredir a natureza, sem agredir os animais, sem agredir os insetos, a gente tem todo um cuidado, mas sempre respeitando o lado do outro também. Cada um tem o seu espaço e precisa preservar essa parte aí. E o pessoal, a nossa atividade é dentro do espaço da agricultura, não tem como nós fugir disso. Tá? Então a gente agradece aos agricultores que têm nos cedido esses espaços, e muita gente tem essa consciência já que tem que deixar o espaço da floresta, das matas, as beiras de rios, e é onde a gente aproveita para tirar o nosso mel para colocar na prateleira do mercado para o povo. Bacana, tá aí. Newton Labs, ele que é presidente da ASPAR, a associação que reúne os apicultores do sudoeste do Paraná. Seu Newton, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção, tá? A gente aqui está sempre de portas abertas para mostrar bons exemplos, né? Assim como da ASPAR e também de outras entidades de Francisco Beltrão e da nossa região. Gente, o nosso programa vai ficando por aqui, lembrando que ele vai ao ar todo sábado, 12:30, e a reprise é na quinta-feira à noite.
Um forte abraço e até a semana que vem. Olá, você que acompanha a TV Beltrão, começa agora mais um Memórias de Nossa Gente. Um quadro que semanalmente leva até você um pouco da história e da memória daqueles pioneiros, aqueles personagens que ajudaram a construir o desenvolvimento de Francisco Beltrão, um município que se aproxima já dos 100 mil habitantes. E nesta semana nós vamos conhecer um pouco mais da história do casal Maria Gorete D'Alef e Valdomiro Didoné, o Dama, muito conhecido aqui em Francisco Beltrão, e que, aliás, tem uma história bem curiosa. Afinal de contas, ele veio para cá mais de 50 anos atrás por empréstimo para participar de apenas 5 jogos e aí acabou ficando, não teve jeito. É um pouco mais dessa trajetória dos dois que nós vamos conhecer no programa de hoje. Sou Valdomiro Vicente Didoné, adquiri esse apelido de Dama foi no esporte, nascido em Passo Fundo, no interior, sempre fui da colônia, até que um belo dia fomos fazer uma preliminar com a nossa escola na cidade e foi aonde, em Getúlio Vargas, foi aonde o presidente Brandalize disse: eu quero ser número 7, daí do interior, e mais 2 amigos. Vou botar vocês no júnior e no juvenil e vou dar emprego para vocês e você vai morar comigo, com o presidente. Sempre tive esse que diz carinho das pessoas gostarem muito de mim e eu procuro fazer tudo o que for possível. E a tua história, Dama? Como chegou em Francisco Beltrão? Aí ocorreu um fato que o seu Davino Tadeu Bernardin, que Deus o tenha lá, foi um pai também para mim. Ele foi para o Rio Grande do Sul para trazer um ponta-direita e um meia-esquerda. E ele parece que tinha ido em Porto Alegre e lá, como nós ia se apresentar, eu e o meu primo nos juniores do Grêmio em fevereiro do ano seguinte, porque a situação do Rio Grande era bastante delicada na questão de esporte também, porque o teu ganho não era sustentável para você viver a vida. Aí ele disse que precisava de 2 jogadores e o cara lá de Porto Alegre indicou ele, e ele chegou no inverno, no final do inverno em Estação Getúlio Vargas e conversou com nós, com o nosso presidente, e ele emprestou nós para a União para ficar 40 a 50 dias aqui em Francisco Beltrão e tinha 5 jogos. E nós precisava ganhar os 5 jogos, ganhamos, a União foi campeão em 1966. Tá bem, então agora vamos. A Maria Gorete também, né, Maria Gorete D'Alef, a família D'Alef. Eu sou Maria Gorete D'Alef Didone, natural de Orleans, Santa Catarina. Estou aqui desde 57, na época da Revolução. E a minha família era grande, nós éramos em 16, 10 irmãos, pai, mãe e meus avós. E aqui estamos. E como é que foi a viagem de lá para cá? E um pouco mais da tua vida? Eu me lembro que a gente veio com um caminhão, que foi feito tipo uma cama, que a gente estava todos os irmãos, que a gente chegou aqui em Beltrão. Antes de vir, quebrou o caminhão em Getúlio Vargas. E as pessoas diziam que a gente era louco de vir para cá. E meu pai já tinha comprado uma casa aqui, então a gente não tinha como a gente não ficar lá, tinha que vir para Beltrão, né? E a gente veio para cá
E ficamos todos aqui, casamos aqui e estou aqui já há muitos anos, né? E a tua família foi, no início, trabalhava com o quê? Com comércio. Com comércio. Comércio de uma quê? loja. Lojas que a gente dizia na época, secos e molhados, né? Era em geral. Tudo que você possa imaginar, ferragem, comida a granel, esses tipos de coisas. Pois é, e o Dama lá? Vamos continuar com a história do Dama. Daí como eu, nessa época, aí eu voltei para o Rio Grande do Sul, disputei mais um campeonato da 2ª divisão lá, e aí apareceu o falecido Osmar, que foi um pai para mim, e ele e o Valente de Rural de táxi para buscar eu e o meu primo, para vir a Francisco Beltrão, mas para nós ficar em Francisco Beltrão. Daí ele negociou com a minha mãe que eu ia morar com ele e cuidar dos armazéns dele. Nesse meio tempo que eu trabalhava com ele, eu vim de lá, com o seu Osmar e o Valente Jaquine de Rural, de táxi. E nesse meio tempo, o meu compadre Orivaldo Paulo Schwartz disse que tinha aberto uma vaga na prefeitura e eu tinha que fazer um teste em Pato Branco na fiscalização que seria emprestado para o Estado. Fomos a Pato Branco em 2 funcionários, fizemos um bom trabalho lá, daí já mandaram nós para trabalhar no Estado, na fiscalização, fazer tudo que era possível. Daí em 40 dias nós já estávamos despachando caminhão sozinho também. E fiquei 6 anos na fiscalização, daí me chamaram para a prefeitura, fiquei 6 anos como fiscal de obra, fiscal da fazenda. Eu poderia contratar funcionários com autorização do prefeito Dr. Denil Neu Schwartz e do Severino Sartori, e fiquei mais 6 anos. Daí o Dr. Alceu Guerra me chamou para me trabalhar com ele na venda de carro, não saí mais. Até hoje, departamento de vendas. E aquela dos 5 jogos que tu veio para Beltrão, vamos contar um pouco. Bom, essa questão de 5 jogos, quando o seu Davino chegou lá, o União precisava ganhar 5 jogos para ele ir para a famosa Taça Paraná, foi em 1966. E nós tínhamos ganhado 4 jogos, 2 fora e tinha 3 em casa. O último jogo com o Tabu de Crevelândia em casa, nós iniciamos, acho que foi, alguns subiu pela cabeça que já tínhamos ganhado, e eles saíram em 10 minutos de jogo, um pênalti contra o União. Eles fizeram o gol, se botaram tudo na defesa, porque naquele tempo lá corria muita gorjeta, muito bicho, para que eles fizessem um bom trabalho. E faltava 10 minutos para terminar o jogo e nós perdíamos de 1-0. Nunca esqueci que eu fui atirar lateral e o falecido Oswaldo Ler disse: Dama, na falta 10 minutos e se empatar não adianta. Eu disse: nós não perdemos ainda. Aí em 10 minutos conversei com o Juca e o capitão Lauro Pé de Leite e organizamos o ataque na frente, tiramos um centroavante, colocamos o meu primo que era baixinho, mas muito rápido. Nos 40 empatamos. Faltando 1 minuto para terminar, eu tive a felicidade de fazer o gol da vitória e tinha mais ou menos 3.000 pessoas dentro de campo, porque o falecido Osmar mandava os caminhões que carregava soja buscar torcedores Salto do Lontra, Inés Marques, Realeza, e foi invadir o campo. E naquele tempo a invasão de campo dava anulação de partida, mas como não tinha alambrado e estavam todos dentro de campo, aí houve um processo que nós tínhamos 30 minutos para tirar aquele povo ali. Mas foi gritado nos alto-falantes, se não saísse, a partida era nula. Eles se retiraram, o juiz deu mais 3 minutos e esses 3 minutos, 3.000 pessoas gastavam. Termina. Daí eu passei pelo árbitro, nunca esqueço, eu digo: professor, tá complicada a coisa nossa aí. Se eu não terminar esse jogo, nós não sai nem o jogador, tenho certeza que ele vou terminar isso aqui. E foi uma vitória que classificou o União para a Taça Paraná, e foi na Taça Paraná que o falecido Osmar foi me buscar, ele e o Valente, e para morar com ele e trabalhar aqui em Beltrão e não ir embora.
Então aqui era um trabalho, era só querer trabalhar na época. Aí fui parar no hotel da Maria Gorete da Lef de Doné. Se conhecemos, conversamos muito sobre isso e começamos a namorar para nos conhecer melhor. E chegou o dia do casamento, dia 13. Anos, mais de 50 anos. Já 50 anos. No dia, chegou o dia 13 de 1973, dia 13 de janeiro. Ela disse, quando é que tu quer marcar? Digo, pro dia 13 de janeiro. Era eu e o Zagalo do dia 13. E graças a Deus, com a felicidade de Deus, temos junto, batalhamos junto, compramos esse terreno aqui. Na época pagamos uma fortuna. Foi instrução do Dr. Denis, porque eu tinha aula com o Dr. Denis dentro da prefeitura 2 horas por semana. Instrução, porque ele era engenheiro civil, capitão do exército, engenheiro civil, e foi onde eu aprendi tudo sobre construção, e foi fiscal de obra, fiscal da fazenda. E eu vou ter que ter o prazer de te mostrar um banner, o qual tem toda a minha função assinada por eles. E eu fiz um banner da carta. E até hoje eu guardo registrado tudo na prefeitura, a minha função. Pois é, agora quem vai falar mais do casamento, da juventude, é a Maria Gorete. Como é que foi a tua juventude? Como vocês se conheceram também? A gente se conheceu porque a gente tinha um hotel e ele foi para lá ficar hóspede do nosso hotel, e eu estudava e servia as mesas. E foi aonde que ele me conheceu, que ele me via já quando eu estava no Osmar Brito e eu passava para ir para a escola. E ele já estava me cuidando e eu não sabia, né? E quando ele foi parar no nosso hotel, que ele foi descobrir onde... Daí ele me conheceu lá, ele falou, não acredito que ela está aqui. E daí quando a gente vendeu o hotel, fui para a loja e ele começava a ir lá comprar um creme dental, uma coisa ou outra, para ir me ver. E daí a gente começou a namorar, eu tinha o quê? 14 para 15 anos, né? E começamos a namorar, com 18 eu casei. E estamos aí já faz 50 anos que a gente está junto. Tem um casal de filhos, Rômulo e Patrícia, e um casal de netos, Valentina e Joaquim. Então a família unida, graças a Deus, né? E para o sogro aceitar um jogador de futebol, era difícil na época? No começo foi difícil, ninguém queria. Foi ela que encarou. Nem irmãos, nem pai, ninguém eu enfrentei. E consegui conquistar eles também. E aceitaram numa boa depois e sem problema nenhum. E fomos iluminados por Deus, eu acho, porque eu sou um católico muito severo, a minha esposa também, já vem de família. Acreditamos muito em Deus, Deus acima de tudo, Nossa Senhora. E tive a felicidade de comprar esse terreno aqui e trazer meu sogro e minha sogra morar aqui. E eu e a Dona Maria nunca pegamos um tostão de aluguel. Vocês vêm morar conosco até o fim da vida de vocês e nós vamos ajudar no que for possível. Demos todo o material, telha, e depois os irmãos dela também ajudaram. Estamos sempre juntos, graças a Deus. Meu pai faleceu com 95 anos. Felicidade foi trazer, então, assim, uma prova mais ou menos que não se julga sem conhecer. Mas a vida é assim, né? Às vezes a gente não gosta de uma pessoa, começa a conversar com a pessoa, já vê que não é, né? A gente não pode julgar, né, sem conhecer as pessoas. Pois é, Dama, um pouco mais de dama no futebol e depois também como dirigente. Como é que foi esse início aqui bem? Bom, em 2001, quando o time caiu para a segunda divisão, eu tinha vontade, porque eu era diretor de futebol, eu fazia tudo. Eu contratava, eu tinha o Dr. Armando e o Álbio, que foram os que iniciaram, né? Eu era diretor de futebol deles, tive o prazer de botar o time na primeira divisão, que você conhece a história, porque você viajava conosco, e você sabia o que eu fazia e da moda que eu trabalhava.
eu achei que eu poderia ser presidente. Fiquei 10 anos na primeira divisão e fizemos um trabalho que talvez não foi reconhecido por quem deveria conhecer esse trabalho. Porque o esporte é o bem-estar físico, social e mental de cada indivíduo. E nós fazia a história de Francisco Beltrão. Portanto, que eu tenho uma carta do Rei Pelé que eu recebi, foi por um trabalho. Eu recebi a carta, mas a carta quem recebeu foi Francisco Beltrão. Quem que fez alguma coisa pelo esporte da nossa cidade foram, não vou dizer o nome para não esquecer ninguém, foram todos nós dirigentes de futebol de Francisco Beltrão, que fizemos alguma coisa. Nós, com o Francisco Beltrão Futebol Clube, o Rui está sabendo que nós derrubamos a loteria esportiva e fomos o Zebrinha, quer dizer, nessa época eu recebi ligação até da Itália, que eu tenho carta da Itália aqui. Eu tenho uma carta do Rei Pelé que veio para mim, porque nós tinha direito em votação de um trabalho que todos nós, dirigentes de clube e jogador, fizemos. E os jogadores que jogaram comigo sabem a maneira, o Rui sabe, você trabalhou comigo, você televisionou praticamente tudo, que a gente procurou fazer lá fora com dignidade, respeitando Francisco Beltrão. E isso que importa. Pois é, vamos voltar então lá no início de vocês do casamento. Como é que foi, os filhos, os netos? Olha, fazia 2 anos que a gente era casado, né? A gente resolveu dizer, agora vamos ter filhos, né? E foi onde que eu tive a Patrícia, daí. Ela nasceu em 75. E depois, ela estava com 5 anos. Ia fazer 5 anos, eu tive o Rômulo, né? E depois, muitos e muitos anos que eles casaram, daí tiveram os netos. Veio os netos, o Joaquim e a Valentina. Foi maravilhoso o nosso casamento, porque a gente se conheceu e não se soltou mais, né? Até hoje está sempre junto, sempre tem aqueles altos e baixos, né? Como todo casamento. Mas estamos aí com fé em Deus e a gente estamos felizes, né? Graças a Deus. A nossa filha passou com 14 anos no concurso da prefeitura. O Rômulo, com 14 anos, quis começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 8 anos, porque como tinha perdido meu pai, era da roça, que quisesse comer botar um franguinho na panela, tinha que carpir o milho, né? Porque senão tu não trata. E até então estamos juntos, agradecendo a Deus e a amizade que a gente tem, porque esses dias ela pediu para mim, você vai comprar carne, era 9 horas. Eu voltei, às 11 horas, tinha me esquecido, fui a pé. Me esqueci não, porque eu ia parando, quando os caras disseram, onde é que tu ia mesmo? Eu digo, meu Deus do céu, vou comprar carne assada agora, que não tem jeito. Então isso aí é que te engrandece, né, Rui? Que faz de você uma pessoa que... O importante é que a gente tem bastante amizade e a gente valoriza. Eu valorizo muito a Sociedade Francisco Beltrão, porque nunca me disseram não. Fui dirigente do Francisco Beltrão. Eu acho que a gente fez a nossa parte e ainda pretendo fazer mais um pouco, porque agora fui nomeado no Conselho Deliberativo do União e estamos buscando situações para melhorar e também nós fazer um trabalho bom em cima da União para sair desse arano aí que classifica em novembro e em fevereiro está na segunda de novo. Mas isso é coisa do futebol, não dá para condenar nenhum, porque nós temos que agradecer os dirigentes da União, os que tiveram, os que acordaram o gigante adormecido, porque tem que dar parabéns para eles pelo fator da sociedade de Francisco Beltrão. A torcida é maravilhosa, ela acompanha, ela ajuda. Então, o esporte é muito bom para nós, para a saúde, para o desempenho da garotada, da sociedade de Beltrão. É até difícil de dizer, né, Dama, se foi tu que adotou Francisco Beltrão ou Beltrão adotou vocês, né? Acho que o Beltrão que nos adotou. Foi o Beltrão nos adotou, né? Porque o que a gente fez aí, você sabe quantas noites nós passamos no inverno nas rodovias para fazer com que Francisco Beltrão fosse grande, e nós fomos grandes.
Eu vou mostrar para o Rui a carta que eu recebi do Pelé, mas não fui eu, foi a sociedade e a cidade. E pois é, e tu, né, Maria? Que recebeu essa carta. Família da Lef também, família tradicional. Meu pai era uma pessoa assim bem exigente, ele foi serviu o exército, né? Então uma pessoa assim certinha, honestíssimo. Ele era, nossa, é um pai assim que a gente nunca esquece, né? Um pai maravilhoso, um pai que criou os filhos, tudo certinho, né? Mas ele foi um homem assim que, nossa, ele é muito da igreja, era legionário, ele era da Cúria, ele que fundou a Cúria aqui em Beltrão, da Legião de Maria também. Então ele foi um homem sempre de igreja, um homem muito certinho, muito rigoroso também. Mas é uma família assim de irmãos que nós nunca brigamos, né? Uma família unida até hoje. E perdi um irmão agora, faz uns 4 meses, a minha cunhada agora faz o que, uns 10 dias, né? 10 dias que a minha cunhada faleceu também. Mas estamos bem unidos, graças a Deus. Sempre tem a visita dos meus irmãos aqui, é uma família abençoada, viu? E o Dama veio solito pra cá? Ele veio logo. Veio sozinho. Vim sozinho. Daí, porque aqui tem os primos irmãos do meu pai, que é a mãe do Ivo Schmidt, que é a prima irmã, faleceu também, a tia Santina. E a gente tem bastante de Doné por aqui, mas conhece poucos. Alguns estão vindo visitar nós aqui, que moram no interior e a gente está sempre envolvido, né, com uma coisa ou outra. Então, a vida continua e fé em Deus e pé na tábua, que nem diz o gaúcho. Participe da Expobel de 9 a 17 de março no Parque de Exposições de Francisco Beltrão. Muitas novidades e shows gratuitos. Diga 9, Luan Santana. Diga 10, Menos é Mais. Diga 13, Daniel. Diga 14, Ana Castela. Diga 15, Simone Mendes. Diga 16, Leonardo. E diga 17, Cleito e Romário. Expobel de 9 a 17 de março com entrada gratuita. Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Olá, eu sou a Camila, da Camila Burgers na Moda Íntima. Vocês já conhecem nossa loja? Então vem comigo conhecer. Nós atendemos na Avenida Júlio Assis Cavaleiro, 390, dentro da Galeria Avenida, na Sala 1. Trabalhamos com a moda praia completa para toda a família, desde o tamanho bebê até os 54. Trabalhamos também com a linha fitness, modeladores e a lingerie a gente tem para todos os gostos, desde o básico até o sensual. E para completar, temos um cantinho sexy super discreto aguardando você. Vem nos fazer uma visita, estamos te esperando. Uma boa noite para você. Agradeço muito de coração aí por estar participando dessa, acho que é uma homenagem para o Dama aí, né? Valdomiro de Doné, uma pessoa fantástica. Vou falar um pouquinho rapidinho aqui. A gente começou um trabalho aí muito sério na época do seu Cadori, do seu Galo, né? Uma pessoa maravilhosa também. Não vou estar citando nomes aqui, porque com certeza a gente vai acabar esquecendo alguém e vai ficar muito chato. Mas eram tempos gloriosos, né? Futebol em Francisco Beltrão, torcedores respiravam futebol, né? Dava para ver pelo estádio, qualquer jogo lá era 5, 6 mil pessoas. E quando vinha o time da capital, então, eles vinham aqui, tinham de roubar de nós para ganhar, né? Então, nessa época aqui era um futebol com muita seriedade. Não que não se tenha hoje, né? Hoje as coisas, as informações chegam bem mais rápidas, né? Mas eu queria só agradecer muito essa oportunidade, mandar um grande abraço, Rui, para você, meu amigo de longa data. E o Dama, uma pessoa maravilhosa, fantástica, uma pessoa que eu estimo muito, admiro muito, e foi uma pessoa assim, pro esporte beltronense aí, fantástico. Um grande abraço para vocês aí e obrigado pela oportunidade, tá bom?
pouco do esporte de Francisco de Beltrão, na minha chegada a Francisco Beltrão. Primeiramente, em 1966, aquele querido diretor do Francisco Beltrão, o Tadeu Denardim, buscava 2 jogadores no Rio Grande do Sul para compor o União para disputa de 5 partidas. Viemos eu e o Luizinho, meu primo, em 1966 e vencemos as 5 partidas e a União foi campeão nesse ano, tendo direito a participar da Taça Paraná, que era o orgulho da nossa cidade de Francisco Beltrão. Dali pela frente, nós retornamos ao Clube Gaúcho, que viemos para esses 5 jogos só, e mais tarde, o meu querido e amigo, que nem um pai para mim, falecido Osmar Brito e Valente Jaquini, resolveram ir me buscar eu e Luizinho, meu primo, para ficar trabalhando e morando em Francisco Beltrão. E nós, como conhecia Francisco Beltrão, aceitamos sair do Clube Gaúcho e vir para o Paraná, Francisco Beltrão, uma cidade maravilhosa, e viemos compor o União. Hoje, Luizinho, na época, veio Concórdia buscar nós 2 para ir para Concórdia. O Luizinho quis ir, eu não quis sair de Francisco Beltrão. Eu tinha feito Francisco Beltrão como minha cidade, tanto quanto aquela onde eu nasci, meu Passo Fundo. E eu fiquei até hoje em Francisco Beltrão. Eu tenho, não somente eu, como os outros atletas também, temos 5 faixas de campeão como titular do Amador pela União. Temos uma pela Olaria 7, sou tricampeão paranaense da 2ª divisão profissional, junto com outros atletas, outros dirigentes, e assim a gente está aqui em Francisco Beltrão até hoje, buscando sempre olhar o lado do esporte, como tem aquele que olha sempre o lado da saúde, do bem-estar físico da sociedade. E a minha preocupação sempre foi um melhoramento no estádio Anilado. Chegamos um momento que o falecido Osmar Brito me diz, Dama, nós vamos perder o Anilado. Tudo quanto eu fiz, o pavilhão de madeira, que você era o responsável pela descarga e compra das madeiras, você trabalhava comigo, morava em minha residência e eu fazia o que o seu Osmar pedia dentro dos trabalhos. Resolvemos buscar solução. Aí o doutor Haroldo era o presidente da época e ele disse assim, Dama, vou te nomear diretor do patrimônio do União. Eu disse, bom, vamos lá, pretendo fazer dentro do meu poder de trabalho, vou trabalhar. E eu vim como diretor. Quando o seu Osmar me convidou para ir na casa dele, que eu já tinha saído de lá, ele disse, nós vamos perder o estádio Anilado. O Real não existe mais, o Industrial não existe mais. Daí eu disse ainda, eu vou buscar solução. Conversando com o Damiani, o vice-presidente do Curitiba, ele disse assim, eu disse, Damiani, como é que funciona esses clubes do Norte, tão arrumado, tão ajeitado? Dizer assim, porque todo mundo doou para o município. E era a solução. Essa doação vinha trazer o bem-estar físico, social e mental da nossa sociedade, da nossa torcida maravilhosa, e para que os nossos netos e amigos, filhos, no futuro teria um local de recreação, um ponto que a sociedade nunca vai esquecer. É a manutenção do estádio Anilado. Nessas condições, visitei os 232 sócios patrimoniais, 160 e poucos concordaram, fomos para a votação e a gente conseguiu a doação para o município com a ajuda do seu João, que era o prefeito na época. Daí mais tarde foi feito o passe para a prefeitura. Com isso, a sociedade ganhou um estádio novo, um estádio que eu tenho certeza que vai melhorar mais ainda, e União está aí representando a nossa cidade, daí veio o Francisco Beltrão representando a cidade, e a nossa sociedade não vai ficar sem esporte em Francisco Beltrão. Enquanto nós viver, peço a Deus o abençoe, para nós poder manter esse estádio Anilado na ativa como um lugar de recreação e como um lugar de turista vir visitar. Nós vamos chegar nesse ponto em Francisco Beltrão.
Participe da Expobel de 9 a 17 de março no Parque de Exposições de Francisco Beltrão. Muitas novidades e shows gratuitos. Diga 9, Luan Santana. Diga 10, Menos é Mais. Diga 13, Daniel. Diga 14, Ana Castela. Diga 15, Simone Mendes. Diga 16, Leonardo. E diga 17, Cleito e Romário. Expobel, de 9 a 17 de março, com entrada gratuita. Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Mármores e granitos Marmoraria Granibel. Acabamentos em geral. Revestimento de escadas, churrasqueiras, soleiras, capelas, túmulos e lápides. Revestimento de móveis sob medida para bancadas, pias e lavatórios. Granibel, na Rua Marília 765, próximo a Ciretran, em Francisco Beltrão. Fone 3523-4965. Pois é, Maria Gorete, então agora vamos recordar um pouco da tua infância. Bem, vou voltar assim, na época que a gente veio aqui na Revolução, como meus pais ficaram com medo da gente ficar aqui todos, as crianças, né, tudo pequeno, eles levaram nós no sítio em Jacaré, no meu tio. E ficou só meu avô, minha avó e meus pais aqui na loja, né? E nós ficamos no interior ajudando eles lá na roça, na lavoura. Até passar essa época, né? Até passar, poder a gente voltar para casa de novo. E eu tinha tipo assim 6 anos, 7 anos, eu também fui anjinho da igreja. Na época das festas, quando tinha a primeira comunhão. Então era uma coisa assim muito linda. Inclusive eu tenho foto ali, uma foto que eu resgatei, né, dessa época. Mas era muito, muito bom. 6 horas da manhã minha mãe fazia a gente levantar para ir na igreja, com barro ou chuva. Tinha que ir na igreja 6 horas da manhã, a gente tinha que levantar para ir na igreja. Então era uma época assim muito bom. Era barro, né, não tinha asfalto, não tinha calçamento nenhum. E não tinha quase casas aqui, né? Eram poucas casas de madeira. Então a gente fazia esse tipo de trajeto, assim, andar nos trilhos de caminhões, né? Por causa do barro. Ia buscar leite no sítio, descalço também, porque não tinha como, né? Calçado não adiantava. E assim foi a nossa infância maravilhosa. Muito brincava, estudava, trabalhava, já trabalhava na loja com meu pai, com 12 anos eu já estava trabalhando na loja, né? E sempre trabalhei, até hoje a gente está aí trabalhando, né? Como encadernadora, agora como terapeuta, estou trabalhando ainda e pretendo continuar trabalhando ainda, se Deus quiser. Uma infância bastante diferente da de hoje, né? Muito, muito. Hoje já não é mais assim, é só internet, só celular. E antigamente não existia isso, era mais saudável, conversávamos mais, era uma vida mais saudável, né? E com mais brincadeiras que não existia hoje. Hoje não brincam, hoje não tem brincadeira mais para as crianças, né? Só querem saber de celular, só querem saber de computador, que nem meu neto só quer saber de computador ou celular. Então a infância mudou muito, né, com a tecnologia de hoje, né? E é isso é a minha infância, maravilhosa, a infância muito boa, muito feliz, a gente foi muito feliz também. E é isso. E lá no Rio Grande era bem diferente, Dana? O Rio Grande, ele era lá os postes tudo de eucalipto ainda, telefone de manivela, porque eu sempre fui do interior, né? Morei pelo interior. Quando eu cheguei em Francisco Beltrão, não tinha uma pedra de calçamento, era tudo estrada de chão aqui. Mas aí, quando chovia, não tinha trem no estádio anilado lá, porque chuva. Então nós parávamos no hotel da La Vecchia, ali. A igreja aqui era a igreja de madeira, e o sino vinha até no chão. Até que um dia os amigos disseram assim, vamos buscar um cabrito, não sei aonde aí, que o cara vai doar para nós. Mas daí ninguém queria ficar, foram buscar com o Jeep, só tinha o Ivanir Ferronato, tinha um Jeep. Foram buscar o bendito cabrito. Mas ninguém, nós morávamos em hotel, que queria saber de cabrito, né? Dê para alguma churrascaria aí, para alguma coisa, né? Mas o que vamos fazer com o cabrito? Ninguém queria levar para casa o cabrito. O que eles fizeram? Amarraram na corda do sino o cabrito e foram embora.
Lá pelas tantas da noite, o cabrito se assustou e corria e o sino batia. Sabe, foi um auê. Aí tinha um padre que era... Da Bélgicos, né? Bélgico. Mas não sei o que fizeram, que amarrar um bicho na corda da igreja. Daí passei a noite pensando que era assombração. Era um complicado, sabe? E daí o que acontece? Nós morávamos no hotel ali em 4 jogadores. E o falecido meu compadre José Passos Carneiro, o Juquinha e o Wilson. Aí o sábado eles trabalhavam no Jetsop, que era organizações de terra. Eles vinham ali no hotel, chovia para conversar com nós, com eu e o Luizinho, que morava ali. Aí nós ficávamos na janela, chovia, aí daí começava a passar carro, caminhão, ficava um espelho a rua, né? E daí eles vinham ali domingo de manhã, quando saía a igreja, nós estávamos tudo na janela, chovendo, eles com guarda-chuva, né? Daí começaram a jogar R$1, um cruzeiro na época, né? Eu jogo um cruzeiro com aquela tia do guarda-chuva lá, assim da esquerda, vai resbalar e cair sentado. E outro eu jogo também. E apostava. E aí ficavam cuidando da tia ali a pouco, a tia vinha vindo, era zupt e pá, um bundaço no chão. Caía. Aí aquele ganhava. Aí ficavam jogando ali, a cada um que passava ali, eles jogavam. Era uma atração, né? E Deus davam risada lá. Um belo dia, a nona lá... O que vocês estão rindo das coitadas das nonas que caem ali? Daí falaram que estavam apostando. Era um passatempo, não tinha jeito, né? Então, a história aí que não. Tu ia fazer o quê? No cinema? Quando chovia, eu ficava vendo as nonas resbalar ali Mas tinha Barra Preto tinha matinê. Ah, mas aquele era domingo depois do jogo, né? No Barra Preto lá. Tá bom, e para encerrar aqui então, o Beltrão de hoje? Beltrão hoje mudou 1000%, né? Aquele tempo lá, eu tinha um Jeep que os patrulheiros, os trabalhando no trator, como eu estava no departamento de obras, eu tinha que buscar eles sábado, baixo de chuva, nas matas do interior ali. Uma vez o trator tinha feito uma estrada, abrindo estrada lá, e subia e para a direita era um peral. Eu mesmo com o Jeep engatado, eu ia buscar os 2 patrulheiros lá, eles paravam na casa dos agricultores lá, queriam ir embora. E eu tinha que subir aquela subida, dava uns 2.000 metros, eu tinha que deixar o Jeep lá embaixo e ter ido a pé. Resolvi engatar as 4 rodas e subir. Lá pelas tantas, o Jeep começou a derrapar para o lado do barranco. E eu não queria perder o Jeep, não queria ser eu a detonar um Jeep, porque quem tinha um Jeep para trabalhar era uma... né? Aí botei um pé fora e outro pé no acelerador e puxava o Jeep para a esquerda para não cair, e o Jeep ainda virava para o lado que ia cair, eu torcia para cá e torcia para lá, mas com o pé, se ele fosse, ele ia sozinho. Eu com o pé fora, subia bem devagarzinho, derrapando e patinando, né? E depois para descer. Botei os 2 patrulheiros baixo de chuva, empurrando do barranco para o lado do outro barranco para não descer o morro lá para baixo. Essa foi as coisas que a gente passava na época. Mas a coisa mais bonita que me aconteceu foi que eu, dentro dessa carta que você viu, vai ver ali, eu era o responsável pela compra do material da primeira FENAF. Inclusive eu tenho essas fotos, estão aí, da primeira exposição da rainha da FENAF. E eu era responsável pela Rua União da Vitória. E eu fui responsável para fechar aquela rua que ainda está ali, estreitinha, que vai até a igreja lá, né? E eu estava negociando com os proprietários e dividindo a rua. Eu comecei de lá para cá, cheguei até na igreja. Pode ver que na igreja para lá não tem mais rua. E aqui em cima tinham os senhores de idade antigo e não queriam ficar ali, mesmo sabendo que eles iam ganhar metade da rua cada um, né? E nós ia fazer na frente das casas deles, dos caras. Ia ficar maravilhoso. Consegui até a igreja. Moral da história.
Eu era o responsável pela compra de todo o material, prego, madeira, tijolo, cimento, e nós não tinha carro, só tinha o Fusca do prefeito. Aí eu cuidava da União da Vitória, examinasse, foi botado o pedrisco daqui da avenida até o parque, e em redor do parque também pedrisco, porque eu tinha que molhar de manhã, pegar o caminhão, mandar o cara cuidar se ele ia molhar daqui até no parque, depois de meio-dia, às 2 horas, e às 6 horas da tarde, para não levantar poeira para o parque. Eu era responsável pela troca, que se tivesse filmadora, quem podia falar isso já não está aqui. Era o Dr. Denis, que mora lá na fazenda, lá, ele podia confirmar. Quem que era o responsável pela troca dos guardas? O Adomiro de Doneto, tá? Aqui nessa lista aqui não tá. O que eu fazia? Tinha só o sargento Maurílio com 3 militares aqui. Aí o Dr. Denis, como ex-capitão do Exército e engenheiro civil, né, arrumou 8 soldados para fazer a troca da guarda, porque não tinha. Então eu pegava no Exército os 8 com o Fusca, deixava 2 no Colégio das Irmãs, para não deixar carro ir por aí para o parque, só tinha que vir, que o movimento dava muito mais de 20 mil pessoas, cada festa ali, vixe, cada vez, por dia dava isso aí. E aqui na entrada da Juricaba eu deixava 2 policiais do Exército, ia na frente do parque 2 e na entrega dos bovinos ali, dos gado, mais 2, então eram 8 que o Exército emprestou. Eu trocava de manhã, de meio-dia e de noite. E ainda tinha que ficar à disposição da secretaria de noite com o Fusca até o final da festa, para depois levar os guardas para o Exército. Levar para almoçar, levar para tomar café, levar para jantar. Eu estava que nem um zumbi, mas eu cumpri com toda a minha exposição, saiu a FENAFE, saiu 1000 maravilhas. Eu cumpri com todos aqueles que tu vai ver ali, esse compromisso que eu tinha ali, eu cumpri da exposição. Saí por causa fui para uma posição melhor e não me arrependo, porque daí consegui comprar aqui, senão não ia comprar nunca, né? Então como que diz a gíria, o baluarte, que nem eles chamam ali tá aqui, né, que o Dama é o baluarte do União e do Francisco Beltrão Futebol Clube. A mensagem que veio para mim esse dia. E a exposição, até vou te mostrar as fotos da primeira rainha da Expogá. Essa eu tenho. Essa aí foi a operação mais cansativa e ardente, e eu prometia mesmo que nem o campo, você está arrebentado, mas você não quer perder o jogo. E eu não ia perder, eu quis cumprir tudo. Portanto é que o Denis hoje, uma exposição, me viu no parque, porque agora ele disse pro Hilário, encontrei o Hilário, diz, o Denis, já tive 3 xingadas do Denis por causa tua, que ele é o assessor do Denis. Como que tu não trouxe o Dama aqui ainda na fazenda? E daí eu disse, então vamos marcar um sábado, vamos lá então na fazenda lá. Foi ele que me trouxe, era ele o presidente da União quando eu vim, que ele mandou os mar me buscar lá. Esta aí nós vamos agendar com ele, eu estou com contato já para fazer uma gravação com ele também lá. E daí assim, ó, ele disse que um dia ele me encontrou e disse assim, ó Éder, ele era ministro, ele foi ministro, dele assim, arrumei um negócio para vocês no estado. Daí eu não perguntei, né? O falecido Paulo disse assim, arrumou mesmo? Que são primo e irmão, né? Desarrumei. Dizia, qual é a nossa função? Metido. Ele disse assim, a função de vocês vão ser, arrumei para vocês ser ministro. Mas ministro da igreja, vocês vão tocar violão os dois. E ele tinha recém desembarcado do avião e nós fomos lá receber ele lá, que ele como ministro, né? Diz ele, tá ali, ó, meu parente e
o que eu trouxe do Rio Grande aqui para essa cidade aqui, isso aqui é minha cria. Ele disse como ministro, né? Daí dizer assim, arrumei um negócio na Assembleia para vocês. Foi assim que ele falou, na Assembleia. E daí o Paulo disse, na Assembleia, lá em Curitiba? Ele disse, não, na Assembleia de Deus, para vocês tocar violão os dois. Aquela vez ele fez até os deputados se arrebentarem dando risada, mas viu? Porque esse homem, esse é ministro. Esse arruma onde quiser emprego para vocês. Mas era uma vida boa, né? Então tá bom. Então, e para se despedir, Maria Goretti, vamos... O que tu tem para se despedir também dessa nossa gravação? Muito obrigado. Olha, agradeço por essa oportunidade, foi muito bom para a gente pelo menos falar um pouco da gente, né? E muito obrigada por essa oportunidade. E esse foi mais um Memórias de Nossa Gente, o quadro que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da história e da memória de pioneiros, de personagens que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigado e até a semana que vem. Olá, então, sou o Ademir, proprietário da Espectro Palma-Sola, empresa que atua no ramo de energia fotovoltaica há anos no mercado, uma das pioneiras. E como a empresa já vinha trabalhando com sustentabilidade, surgiu uma oportunidade até para a gente trazer para os nossos clientes, parceiros, a nossa região em si, trabalhar com o projeto de créditos de carbono, trabalhar com a certificação das propriedades. Nesse projeto, a gente vai até as propriedades, a gente faz todo o checklist da propriedade, faz a certificação dela através de tudo o que possui na propriedade que vai gerar créditos de carbono. Alguns exemplos: placas solares, plantio direto, abelhas, área de preservação permanente, entre outros. Minha pergunta é: o gás carbônico é bom, é ruim? Minha dúvida que eu tenho. O gás carbônico. O gás carbônico ele funciona assim. A empresa lá na cidade, para fazer a produção normal dela, que ele produz lá na indústria, geralmente ela emite esse CO2, esse gás, né? E o senhor, com a atividade que o senhor tem aqui na propriedade, plantio direto, reflorestamento, as áreas de EPP, reserva legal, tudo isso captura o gás do ambiente, entendeu? E isso gera um crédito para o senhor, entendeu? Aonde o senhor vai ter X créditos para o senhor vender para essas empresas que estão poluindo lá. Hoje em Palma-Sola e região aí a gente está trabalhando com uma franquia nova, está chegando aí na região, está fazendo um trabalho já em várias propriedades, né, e a gente espera que esse número aumente e que esses produtores possam também estar ganhando dinheiro com o projeto aí no mercado de carbono para vender esses créditos, né, para as empresas que a própria associação faz todo um procedimento de auditoria, né, para saber o quanto que essa empresa ela emite de gases poluentes. Então, a gente sabendo quanto ela emite e a quantidade que ela necessita de compra, a gente faz a intermediação de venda e o produtor recebe esse dinheiro na conta dele. Olá, tudo bem? Sou o André da André Luiz Veículos e quero falar para você que 2024 já começou, já está aí e você vai falar para mim, não está fácil. Eu sei que não está, mas eu te pergunto, quem falou que ia ser fácil? E Deus te responde, estou aqui meu filho e vamos junto. Mas Ele está te aguardando, Ele está te chamando.
Não desacredite, não caia no chão e tenha fé que a vida não é fácil, mas a vida é linda, maravilhosa e olhe bem para o que você tem, para o que você já fez e quanto Deus já te livrou. A gente reclama tanto, eu vou dizer para você, eu também sou falho em reclamar. A gente reclama que acabou a bateria do celular, eu já peguei essa cena. A gente reclama que pisou o pé naquele negocinho do cachorro. A gente reclama que furou o pneu do carro. A gente reclama que tá difícil demais. E o que você faz? Cruza os braços? Não. Para de reclamar, para de puxar o negativismo. Para de você pensar que está difícil. Isso não é um jeito de você ter vitória lá na frente. Isso é derrota já. Mas não se deixa derrotar. A primeira coisa a pensar é vitória. Fé em Deus, e Deus está te dando aí, ó. Você tem saúde? E um amigo ali do lado que está sem saúde e queria estar no lugar teu, vencendo, lutando, pelo menos, e você nem luta. Então eu te pergunto, é hora de parar? Não, né? É hora de continuar. Continuar lutando, continuar vencendo, continuar sonhando, continuar na vitória do Senhor Jesus. O Pai me resgatou, eu já tinha fugido um dia e achei que não tinha mais volta. Errava e achava que nada mais ia acontecer numa passagem da minha vida. E um dia eu acordei pela manhã e Deus falou comigo e falou: filho, levanta-te e anda. Eu estou andando, estou aí na graça, eu estou vivendo, estou lutando todos os dias, porque um dia Deus me levantou. Hoje, o meu caminho é Jesus Cristo, seu Filho. Me leva até o céu e me mostra que a vitória é certa com Ele. E eu não vou desistir. E eu lutarei e vencerei cada dia aqui na terra. Jesus te ama, está te esperando. Venha ser feliz com Jesus Cristo. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46 99936 8182 ou 99941 0072. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Willians Costa, do programa Gerencie Sua Vida, também autor do livro A Caravela, e quero trazer uma reflexão hoje para você sobre ser referência naquilo que você faz. Você é costureira, profissional liberal, advogado, médico, você trabalha como pedreiro, você é funcionário público, você é funcionário de uma loja, vendedor, independente da tua profissão. Eu amo conhecer pessoas que são referência no que fazem e fazem bem feito. Uma vez, se vocês me permitem, quero contar essa história, estive lá no Paraguai, já há alguns anos atrás, meu filho que tem hoje 22 anos, na época ele tinha 10 anos. E lá no Paraguai, de Guaíra, divisa de Guaíra, eu, minha mãe, minha esposa e meu filho de 10 anos, o Guilherme, tivemos a oportunidade, de fazer algumas compras. E nesse percurso de compras, eu passei por um senhor com uma caixinha de isopor. E ele vendia água gelada. E ele me abordou e falou: você quer água gelada? Eu falei: sim, quanto que é? Paguei o valor. A minha mãe estava do lado, pedi se ela queria uma água gelada, falou que sim, minha esposa falou que não, meu filho também não quis. Nisso a gente foi para uma das barracas lá que vendia alguns produtos, entre eles jogos de videogame. E levamos lá uns 10, 15 minutos. Eu abri a minha água, tomei minha água, minha mãe não abriu a água dela. E depois a gente teve que voltar pelo mesmo percurso para poder ir embora. Nisso, a minha mãe foi abordada por esse senhor, com a caixinha de isopor vendendo água. Minha senhora, eu vi que a senhora não tomou água e a água esquentou. Posso trocar para você? Meu Deus, que atendimento! Meu Deus, que visão que esse cara teve! Meu Deus, o quanto que esse cara estava disponível com o melhor dele
para substituir uma água quente por uma água gelada da caixa dele. Sempre que eu lembro, eu rezo para essa pessoa, porque para mim ele é uma referência no que faz. E nós temos hoje toda uma estrutura com os nossos patrões, telefone, secretária, carro, produto, dinheiro disponível, e a gente não dá o nosso melhor para os nossos patrões. O quanto que você como funcionário cuida do que é do patrão, como se fosse patrão, porque o bom patrão trabalha que nem funcionário, e o excepcional funcionário tem que trabalhar que nem patrão. Pense nisso. Seja referência e seja feliz.